A paz do Senhor Jesus, louvado seja o teu nome. Boa noite a todos os irmãos. Obrigada por cada um que visualizar, cada um que está fazendo o propósito, cada um que está conosco nesse clamor. Juntos seremos mais do que vencedor. A palavra do Senhor diz que unidos seremos a força, porque unidos somos um corpo. Igreja significa corpo de Cristo. Por isso, cada um tem uma função, cada um tem um dever. E quando a gente aceita Jesus como seu único Salvador e crê que ele morreu na cruz para nos salvar, a gente ganha um presente e ganha uma missão. O presente é que a gente ganha um amigo, o Espírito Santo de Deus. Aquele que quando a gente tem a humildade de perguntar, de compartilhar tudo que a gente vai fazer, ele nos orienta, ele nos dá força, ele nos entrega informação, ele nos leva a lugares que a gente nem imagina. E o dever é pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. E muita gente pensa que Jesus, por isso, Jesus veio para condenar. A gente tem um som ligado na cidade, tomara que ele não se interfere no som do vídeo. Tá chato. Jesus não veio para condenar. Tem gente que pensa, então Jesus não é tão bom assim, porque eu sou obrigada a aceitar ele, se eu não aceitar eu vou ser condenado? Não, não é Jesus. Olha em João, capítulo 12, no versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crer em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouvir a minha palavra e não guardar, eu não o julgo, porque eu não vim julgar o mundo, e sim para salvar. Quem julga é a palavra que já está aqui. Se você não aceita Jesus como teu único Salvador, não precisa que alguém te julgue, porque pela palavra você já foi julgado. Você fez a sua escolha. Você é condenado e não é uma surpresa. A Bíblia já deixa bem claro que não é Jesus que vai te condenar, foi a sua escolha, é uma escolha tua. Porque Jesus não veio te condenar. Jesus veio salvar. Ele veio salvar o mundo. Por quê? Porque ele é luz. Ele veio salvar você das trevas, porque ele é a luz. Trevas, significado de trevas é escuridão. E é o mesmo que falta de conhecimento, que se refere à palavra inferno. E uma coisa vai conectando a outra. Ou seja, quem escolhe essa opção é porque não quis buscar conhecimento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fala conosco, papai. Este momento, Senhor Jesus. Fala conosco, Senhor Jesus. Senhor, este momento é para ti. Nos dá orientação, Senhor Jesus. Usa-me, Senhor. Cala a minha voz e que seja tua a minha boca. Fala, Senhor Jesus. Fala conosco. Deus de bondade, Deus de misericórdia. O Senhor é bom e tua misericórdia é infinita. Tua misericórdia dura para sempre.
Oh, aleluia, Jesus, aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome, Deus lindo, Deus forte, Deus todo-poderoso. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus, Pai de bondade. No Salmo 119, no verso 105, a palavra diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a luz para o meu caminho. Não escolhe as trevas, não escolhe. Escolha a luz, saia das trevas, seja luz na vida de alguém, seja luz, aleluia, louvado seja o teu nome, Deus lindo, Deus maravilhoso, que vai nos conduzir nesse dia, nesse quarto dia do voto de Ana. O Senhor é perfeito, o Senhor tem um projeto na minha e na sua vida. E se você negar a si mesmo, pegar a tua cruz e seguir a Ele, no caminho você vai entender que já não tem mais sonhos. Você vai viver os sonhos de Cristo. E por isso devemos ler a palavra, buscar conhecimento, porque se ler muito e não buscar em santidade, acaba ficando arrogante, cheio do eu sei. E se buscar muito conhecimento fora da palavra, buscar muita santidade, não buscar conhecimento, buscar muita santidade sem buscar conhecimento, talvez você vai fazer se desgastar, porque o mundo espiritual é sobre princípios. Nós temos que aprender sobre os princípios bíblicos. Já está tudo aqui, ó, o nosso manual de fé. Tem muitas coisas que nos vídeos anteriores falamos sobre os plantios. Tem coisa que é colheita, tem coisa que é decisão, tem coisa que você tem que agarrar numa só palavra profética. Tem outras que você vai ter que imaginar uma escada, subir nela sem ver. É fé, é viver pela fé. A Bíblia manda viver pela fé. É de glória em glória. Você vai vivendo, você sobe um degrau da escada e fica esperando que Jesus coloque o outro para você subir. Você sobe um degrau e já coloca o pé no invisível e vai. Porque o Senhor quer que você tenha fé e que seja ousado. Deus não nos deu espírito de covardia. Ele nos deu espírito de força e de ousadia, não de covardia. Então, quando pegamos a nossa cruz, a gente deixa de ser nós mesmos. Por isso temos que jejuar, matar a nossa carne. Senão a bonita todo dia quer interferir. E temos que vigiar, porque em cada esquina tem uma seta do inimigo, tem um plano do Satanás. O mundo espiritual, ele é movido com princípios. E não pensa você que você tem a regra do jogo que você não tem. Não pensa você que você tem a receita do bolo que você não tem. O Espírito Santo entrega a cada um a porção que lhe é devida. Cada um é a porção que lhe é devida. Cada um tem o seu lugar na igreja. Mas eu não tenho lugar na minha igreja. Mas eu não tenho nem oportunidade na minha igreja. Eu sou um crente de banco. Só se for banco, né? Só se for o banco da praça. Sabia que lá na praça tem um monte de banco vazio, esperando você sentar lá, entregar uma palavra, dizer para alguém que Jesus o ama? Tem essa de crente de banco de igreja não, viu, irmão? O banco da igreja é lugar de você levar uma visita para sentar. Igreja, a palavra igreja é a noiva de Cristo. Igreja aqui, igreja lá em São Paulo, igreja lá nos Estados Unidos, eu nem entendo muito de lugares, não, gente, mas em todo lugar é lugar.
A igreja é a noiva de Cristo. Igreja é um corpo. Aquela que Cristo vai vir buscar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se não temos que buscar na terra coisas da terra, nós temos que buscar em santidade, buscar conhecimento, buscar os princípios bíblicos para que alcancemos a graça que já nos foi liberada. Ontem, a irmã que estava pregando na minha igreja, irmã Marli, ela falou uma coisa muito linda, linda, e eu quero até escrever para não esquecer nunca mais. Ela falou que ela ora falando assim, ó, Senhor, me entrega a oração, coloca na minha boca a oração que eu devo orar, para poder minhas mãos alcançar, para mim alcançar as bênçãos que o Senhor já liberou para mim e eu ainda não peguei. Você tem noção de quantas bênçãos tá presa no mundo espiritual porque você não sabe orar direito? Você tem noção de quantas vezes nós queremos que Deus responda a oração que ainda não fizemos? A gente ainda nem fez a oração e quer que Deus responde? A Bíblia, ela toda conversa uma parte com a outra. Não adianta você falar que crê no versículo e não crê no outro. Você tem que unir. A Bíblia se torna uma só palavra. Como nós não temos a grandeza que o Espírito Santo tem, ele dividiu aí em tantos versículos para a gente ir alimentando, né? Buscando de grão em grão o conhecimento. A Bíblia, eu não tenho muita certeza, mas eu acho que foi 40 homens inspirados por Deus. Escreveu tudo isso aqui, essas maravilhas que a gente enche os nossos olhos e o nosso coração. Mas tem uma partezinha que Deus escreveu, ó, com as próprias mãos. Foi Deus que escreveu. E alguém um dia teve que jejuar 40 dias para poder receber, trazer para a gente os mandamentos. E muitos de nós hoje não faz nem questão de saber quais são os mandamentos. Você pergunta quais são os mandamentos e a pessoa gagueja e não sai nada com nada. Não sai nenhum dos mandamentos. Queremos estar sempre mais certo do que o outro. Só que esquecemos que cada um é um pouquinho. Ó, se eu pegar esse dedinho e pôr no lugar desse dedinho, ó, vai dar ruim. Esse dedinho foi feito para ficar aqui, esse dedinho foi feito para ficar aqui. Não precisa de brigar com o lugar de ninguém. Deus deu uma porção para cada um. Deus não é aquele que faz divisão entre os filhos. É claro que tem uns filhos que brilham mais do que outros. É claro que tem filhos que vai além. Mas para mim e para você não ficar orgulhoso, a Bíblia fala, não lembro onde, mas é lá em Provérbio. A Bíblia fala, se você fez tudo que mandaram você fazer, você é um servo inútil. Ah, você pensou que ia ser elogiado? Não. Aquele que fez tudo que foi mandado fazer, ainda assim é um servo inútil. Perfeito é ele. Perfeito é ele. É inútil. Então, quando te mandar carregar uma anilha, carregue 2. Se pegar o seu tênis, entrega também a camisa. A Bíblia está escrito diferente, entrega a capa, né? Não usamos mais a capa. Mas é assim. Para não sermos inútil,
a gente tem que fazer o dobro do que foi pedido. Ah, alguém te falou para poder fazer uma coisa? Para não ser inútil, faz aquilo e mais um pouco. Não fica parado no mesmo lugar. Porque se você é uma árvorezinha que não cresceu, procura saber o que tem de errado, por que não cresceu. Você sabe por quê? Porque naquele dia que você desceu aos pés, desceu o seu orgulho, igual Naamã, lá naquela água que desceu, ó, mergulho. O dia que você rendeu, que o Espírito Santo te convenceu, e você rendeu aos pés de Cristo, a partir daquele dia tem um machado nos teus pés. É, um machado. E esse machado, para aquele que está dando fruto, ele poda, ele corta para brotar e dar ainda mais fruto. Na poda dói. Dói muito, viu, irmãos? Mas é para brotar e dar ainda mais frutos. E se não tiver dando fruto, o machado está lá. Ele corta e joga no fogo para ser queimado. Ah, não tem isso na Bíblia não? Tem sim, pode ler. Está em João, em algum lugar. Ah, mas tá. Tá lá sim. Aquele que aceitou Jesus tem um machado. Vamos mover, irmão? Estátua no reino de Cristo? Tem não. O seu corpo todinho, tem algumas partes que movimenta pouco, mas todas as partes do seu corpo têm um propósito. E a igreja é a noiva de Cristo, lavada e remida no sangue do Cordeiro, aquela que veio para fazer diferença, aquela que não passa despercebida. Em João, no mesmo capítulo 12, no verso 25, quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preserva-la para a vida eterna. Você ama a sua vida aqui? Ou você acha muita dificuldade de viver? Você tem difícil acesso? Ou você ama este lugar? Eu acho esse lugar bem difícil. Olha, eu tô na minha casa, meia-noite, acabei de levantar, tô aqui gravando o vídeo e tem um som que eu não sei nem na onde, numa distância danada, me perturbando. Que eu tinha 1 hora e pouco para me dormir e mal deixou eu fechar o olho, porque o som tá altíssimo. Tem um monte de gente lá feliz, sabe por quê? Porque tem, ó, uma venda nos olhos. Tá lá, achando que aquilo é alegria, e aquilo não é alegria, aquilo é a mentira do inimigo. Ah, mas o crente também não é feliz, não, porque ele vive cercado, ele não pode fazer nada. Ô, meu amado, a cerca é de proteção. Crente não é preso em nada, não. Crente é protegido, amado, guardado. No carnaval fizeram umas humilhação aí, colocando a família conservadora numa lata. Eu creio que estamos mesmo, ó, trancado, guardado, ó, debaixo das mãos do Cordeiro. Estamos sim, mas não é porque nós somos uns antepassados, guardado no mundo de saber deles, não. É porque somos protegidos pelo Espírito Santo. Oh, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Abre, Senhor, a minha madre, assim como Ana não podia gerar e gerou, dai-me o útero frutífero, que meu útero espiritual gere filhos para o teu reino. Voto de Ana, 21 dias, à meia-noite, no clamor do Salmo 56. Senhor, dai-nos filhos, Senhor Jesus. Dai-nos filhos. Queremos que a igreja seja cheia, jovens e adolescentes marchando para Jerusalém. Oh, aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Deus tem feito maravilhas nesse São João.
Nossos olhos ainda não estão vendo, mas veremos. Veremos e a novidade chegará. Na tua casa, na tua rua. Aí vai chegar, você vai ver. Salmo 56. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprimir pelejando todo dia. Os que me estreitam continuamente querendo ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem. Eu me vindo a temor, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o mortal? Todo dia torce as minhas palavras. Todo dia torcem as minhas palavras. E os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajudam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo de vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, a tua ira. Contastes os meus passos, quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja a palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o homem? Os votos que fiz eu manterei, ó Deus. Render-te-eis ações de graça, pois da morte me livrastes a alma. Sim, livraste da queda dos meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Na luz da vida, porque Cristo é a luz. A palavra profética de hoje é luz. Deus é luz. Luz e trevas não têm união. Não pensa você que você é luz e pode ficar um pouquinho nas trevas, que não existe essa união. Se você é luz, se o Espírito Santo mora em você, o Espírito Santo, onde ele entrar, as trevas não permanecem. Agora é noite. Se eu tirar a luz, aqui fica uma escuridão. Mas se eu acender a luz, não precisa de discutir com a escuridão. Ela é obrigada, ela cai por terra. Luz é o reino de Deus. É o caminho, é a verdade, é a vida. Luz é Cristo. Ele é vida. Glória, glória, glória é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Deus lindo e Pai maravilhoso. Pai, te entregamos a Ti este momento. Pai, vai ao encontro, Senhor Jesus, de cada pessoa que se encontra, Senhor Jesus, neste momento na escuridão. Pai, clamamos, Senhor Jesus, que a luz do Teu reino, Senhor Jesus, dissipa todas as trevas, Pai. Enfermidade cai por terra, ignorância cai por terra, o orgulho cai por terra. Que tenhamos, Senhor Jesus, discernimento, que tenhamos, Senhor Jesus, o conhecimento. Revela a nós, Espírito Santo, só o Senhor é Deus e só o Senhor nos dá um entendimento. Pai, nos guarda na Tua presença, nos revela da Tua palavra. Assim, Senhor Jesus, como Eli entregou uma palavra para Ana e Ana segurou e não chorou mais, nós recebemos hoje luz, luz, que o Senhor é luz em nossa vida, lâmpada para os meus pés, é a Tua palavra, é luz, luz, que ilumeie os nossos passos, que seja dirigido por Ti, que sejamos guiados, que sejamos protegidos, que a luz que vem do alto, que o Espírito Santo de Deus derruba toda muralha que te impede de andar neste dia de hoje.
Ah, Jesus, louvado seja o teu nome. Derruba, Senhor Jesus, todos os muros, todas as cadeias, todas as correntes que o inferno colocou ao redor dos teus filhos, ao redor, Senhor Jesus, dos teus filhos amados, que cai por terra em nome do Senhor Jesus. Que a luz do Espírito Santo passe na casa de cada um, que São João Evangelista seja tocado pela luz do Espírito Santo, seja lavado no sangue do Cordeiro, seja purificado, que sejamos fonte de água viva, que sejamos fonte de água viva, que o rio de água viva passa por São João Evangelista e lava toda a imundície. Lava, desânimo não existe mais. Você agora vai alavancar e fazer aquilo que o Senhor determinou para você fazer. Ah, Deus não determinou, não determinou. Pega a tua palavra, abre aí para você ver. Você vai ver. Coloca, faz o propósito, fala, Senhor, me revela o que é para me fazer. Pode ter certeza, larga a tua cruz. Larga a tua vida, pega a tua cruz e segue a Cristo. Segue os caminhos de Cristo. Oh, Jesus, louvado seja o teu nome. Pai de bondade e de misericórdia, que o Senhor esteja conosco em cada passo, que o Senhor seja a nossa direção, que o Senhor seja a luz para os nossos pés. Pai, nos guia, nos sustenta de pé, Senhor Jesus. Que caia por terra toda seta do inimigo, que caia por terra, Senhor Jesus, toda corrente, todo muro, tudo que nos trava, Senhor Jesus. Que caia por terra, Senhor Jesus. Que sejamos ousados, Senhor Jesus. Que sejamos, Senhor Jesus, fortes e corajosos. Pai, é na nossa fraqueza que o Senhor nos aperfeiçoa, nos ensina, Senhor Jesus, a andar pela fé. Pai, nos ensina, Senhor Jesus, a passar por deserto, Senhor Jesus, dando glória a Deus. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome. Pai, este momento é para ti. Pai, que nada sei, Senhor Jesus, que nada posso. Tudo é para ti, tudo é para ti. Louvado seja o teu nome. Nos direciona, Senhor Jesus. Nos ensina e nos capacita. Amém e graças a Deus. Que o Senhor é Deus na minha e na tua vida. Que a grandeza do Senhor toque o teu coração e que o teu coração seja moleável à vontade do Senhor. Amém. Amém. Um pedacinho de louvor. Você que está acompanhando os meus vídeos deve pensar que os louvores sem esse que eu nunca vi. O Espírito Santo tem um amor muito grande por cada um de nós e ele reconhece que eu sou um fracasso para louvar. Para louvar, e eu sempre misturozinho, sabe? Minha cabeça não consegue guardar. Mas Deus me entregou vários louvores e nem eles eu consigo decorar. Eu misturo sempre um com o outro. Mas eu sou uma adoradora. Não sei louvar, mas amo adorar o Senhor. Um pedacinho. Amado Senhor Deus, que cuida de mim, não permita que eu estrague os projetos teus. Sei que fez um caminho tão lindo para nos levar ao céu. Vai louvando, igreja, ao encontro do Cordeiro de Deus. Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. Salvador meu, Senhor Jesus, Santo, Santo, Santo é o Senhor Jesus. Amém? Maranata. O Senhor fez um caminho lindo para nos levar ao céu. Anda feliz, pega a tua cruz, leva a palavra àquele que está triste, abatido.
Tenha um sorriso amigo. Tenha um sorriso amigo. Diz para aquele que está entristecido, Jesus te ama. Porque Jesus nos ama. Ele deu a vida. Ele morreu na cruz por mim e por você. E por aquele irmãozinho que está caído. Que o Senhor nos dá sabedoria de fazer o silêncio quando é necessário. E gritar quando for a hora. E a palavra de hoje é luz. Tenha luz na sua vida, tenha o brilho do Espírito Santo no seu rosto. E onde a luz entra, as trevas caem por terra. Amém? Glória a Deus. Hoje é o 4º dia do propósito, o voto de Ana. Vamos continuar clamando que o Senhor vai nos ouvir. Dai-me, Senhor, filhos para o teu reino. Amém? Ide a todos e pregai o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo. Amém? Vamos ganhar almas para Cristo. Juntos somos mais que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. A minha vontade era de continuar aqui, sabe? Minha vontade era de falar até amanhã, mas não dá. O vídeo não pode ficar muito curto. Se você teve paciência de chegar até aqui, sei que o mundo está viciado em vídeo curto, que nos primeiros 3 segundos de vídeo a pessoa vê que não vai passar depressa e já passa para outro. E não é porque o vídeo é ruim não, viu, irmão? A palavra de Deus não é ruim. A gente tem que amar a palavra de Deus. Mas se você teve paciência de chegar até o final, dá um like, por favor. Se inscreva no canal, curte e compartilha. Vamos juntos crescer. Vamos crescer juntos. Porque este canal foi a primeira coisa que Deus já me entregou no primeiro dia do propósito. Não era meu propósito fazer aqui no YouTube. Era apenas um grupo do WhatsApp. Mas Deus sabe o que faz e eu estou aqui para obedecer. É fruto de obediência, irmão. Seja parte da noiva de Cristo e curte, compartilha. Talvez essa é a semente que você vai estar semeando na vida de alguém. Amém, irmão? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que você tenha uma boa noite, que o teu pedido seja atendido, que o teu clamor chega no céu e que para você sacar as coisas que você quer do mundo espiritual, o segredo é a fé. Só passar o seu cartão, a fé, e receba as tuas bênçãos, irmão. Aquele que crê, as bênçãos correm atrás dele. Seja feliz, seja um amado de Cristo e anda na luz. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor.